Consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é extremamente atual porque o carnaval está chegando e aí os problemas relacionados à parte condominial, aos que vivem em condomínio, começam a acontecer. Aliás, é interessante que se fale antes do problema acontecer para conseguir ainda contornar, né, o assunto, contornar um possível problema. Dá tempo. Principalmente aqueles condomínios que são acostumados aos seus blocos, às festas, aos jantares, né? Então é interessante, hoje o Dr. Luiz Fernando Maldonado vai tirar algumas dúvidas, inclusive essas dúvidas principalmente para quem vive em condomínio e para quem frequenta condomínio. Que eu falo que eu acho que Ribeirão inteira ou vive ou frequenta condomínios. Bem-vindo, Dr. Luiz Fernando. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado. É um prazer. Ô Luiz, essa época do carnaval, ela é tão... Precisamos ter tantos cuidados quanto Natal e outras datas festivas? O Natal, exatamente como você mencionou, o Ano Novo, o Halloween, né? Talvez o mais próximo dela é o Halloween, porque é um momento que as pessoas se fantasiam, fazem uma comemoração, um evento diferente. E o Carnaval é uma época que os foliões de condomínio, até mesmo as crianças também, às vezes tem condomínios que fazem concursos de fantasia, organizam bailes no seu salão de festa. Então, é um período que requer um pouquinho de atenção do síndico, uma dedicação ali um pouquinho maior para, se for organizar alguma coisa, fazer bem organizado, cuidar da parte do barulho, para evitar que isso aconteça, porque às vezes o condomínio vai fazer alguma festa no seu apartamento também, pode acontecer. Questão da limpeza, né? Porque às vezes vai com serpentina, isso suja bastante, né? O chão do salão de festas pelo condomínio. Então, ficar muito atento com a limpeza é um ponto importante também. Ô Luiz, mas eu vou puxar também para o condomínio horizontal, não só o vertical, porque existem vários condomínios de casa em Ribeirão e também aqueles condomínios baixos, né? Então é interessante a gente também puxar para essa parte, porque tem dois assuntos que me interessam muito. Um deles é reclamações relacionadas ao barulho das crianças nessa época do carnaval nas ruas do condomínio. E aí também isso serve para os condomínios verticais, e aí eu acrescento nas áreas comuns, doutor, para que se fale também. Existe o mesmo limite, o mesmo ordenamento jurídico quando fala, olha, a respeito da lei do silêncio, os horários, os decibéis, para a criançada que está em época de carnaval, para brincar dentro do condomínio, nas ruas do condomínio ou nas áreas comuns dos condomínios verticais? A regra ela não muda, mas ela passa a ter uma melhor flexibilidade, uma melhor aceitação, que é a mesma questão do Natal nesse aspecto. Porque você está num momento de uma festividade cultural, né, da cultura do brasileiro, carnaval, conhecida mundialmente, que todo mundo já sabe como é uma festa de carnaval. Então, que é um momento de folia, de festa, de música, tem um pouco mais de barulho. Então, há uma necessidade de maior compreensão entre as pessoas em relação a isso. Da mesma forma, por exemplo, que no Natal abre-se uma exceção para os enfeites, que teoricamente no dia a dia não pode ficar enfeitando porta do apartamento, não pode enfeitar o condomínio, mas abre-se uma exceção na época do Natal. Mesma coisa no Carnaval. Abre-se uma exceção por ser um período de festa, lógico, desde que não extrapole o mínimo aí aceitável para não perturbar o sossego de uma pessoa também, porque tem muita gente que vai estar trabalhando, tem gente que vai descansar, então tem que achar ali um ponto de equilíbrio. Isso daí vai ser muito perceptível. Então a questão de decorar a fachada do apartamento ou da casa no período de carnaval, e eu falo em outras festas temáticas, não causaria problema, porque o síndico ou um outro morador pode acabar encrencando no caminho, falando, olha, você está modificando a fachada, ou você está fazendo com que o condomínio diminua o valor de negociação, porque acaba virando um pardieiro o negócio, né? Então, essas épocas, né, aliás, né, dentro desses períodos, dá para se suspender e abrir essa possibilidade da pessoa poder decorar
a sua fachada e usufruir nesse período, simplesmente nesses períodos de datas especiais. Correto. São períodos pontuais, né? Não é algo permanente. Então, o Natal tem o seu período, o Carnaval é um período curtíssimo, né? Às vezes, na época de Halloween também tem os enfeites. E não é o momento agora, mas tem a época de Copa do Mundo, que quando o povo brasileiro coloca a bandeira do Brasil, os símbolos da seleção brasileira nas janelas, tal, é outra exceção temporária também na época da Copa do Mundo. Então, como que se organiza a regra do condomínio? Deve-se passar por uma assembleia para votar o que pode, o que não pode nesse período de carnaval, e aí também pode-se acrescentar todas as outras datas festivas. É aprovado por assembleia, é deliberado pelo síndico, ou existe uma lei própria e que vai te dando as indicações possíveis do que se pode ou não pode fazer? Via de regra, é um simples comunicado do síndico explicando como vai ser aquele período. Muitas vezes, às vezes não tem nem comunicado. Como é algo que já está na cultura do brasileiro, o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, já está meio que implícito, embutido, todo mundo já sabe como vai ser, né? Ali no seu íntimo, né? Mas o síndico pode, para de repente deixar muito claro e disciplinado, ele pode fazer um simples comunicado explicando como vai ser o procedimento. Isso já serve como uma referência. Se os condôminos quiserem parametrizar isso, deixar como padrão, numa assembleia eles já podem definir a questão de todos os eventos do decorrer do ano. Mas não seria necessário ou obrigatório. A questão você chegou a falar do salão de festas, né? Normalmente já se paga um valor na hora em que você vai alugar para a pessoa poder fazer, o condomínio fazer a limpeza do local. Agora, como que é ajustado, já que existem condomínios com mais de 1.200 apartamentos, como que é organizado para quem deve utilizar o salão de festas? É o primeiro que chega na fila? Existe uma norma por apartamento, por regra de apartamento, por bloco? Como que funciona, aliás, como que deveria funcionar uma regra nesse período de movimentação? Boa parte dos condomínios, eles não disponibilizam salão para locação nessas épocas, Natal, Ano Novo, Carnaval, justamente para que não haja, de repente, alguém se sentindo prejudicado e o outro privilegiado, ou também porque, às vezes, o próprio condomínio vai fazer uma festividade. No Carnaval, por exemplo, geralmente os condomínios que fazem eventos, eles fazem no salão de festa. Então, nesse caso, fica indisponível para locação por parte de um condômino. Por quê? Vai ser utilizado para a festa do condomínio, para atender a coletividade. Mas, se, por exemplo, não vai ser utilizado e não existe uma regra específica, vai valer quem fizer a reserva primeiro. Luiz Fernando, então eu vou voltar no assunto relacionado às crianças, né, dentro de condomínio, e vou acrescentar na pergunta que eu fiz, nesse período de carnaval, elas brincando nas ruas do condomínio, eu vou acrescentar também o barulho que fazem nos parquinhos. Normalmente os parquinhos têm uma distância dos apartamentos ou das casas. Existe também uma limitação, o síndico, ele pode dar bronca ou tirar uma criança do local onde ela esteja, ou pedir ou não permitir que usufrua de determinado item sem a conversa inicial que seria com os pais ou responsáveis também? O síndico ele nunca deve falar diretamente com a criança. Isso pode gerar inúmeros problemas que não precisam existir. O síndico, vendo uma ocorrência, ele deve entrar em contato com o responsável por aquela criança, o pai, a mãe, vó, quem tiver disponível ali que seja responsável pela criança. Então, o síndico sempre deve evitar o contato direto com uma criança. Ele deve se referir, tratar com o pai, a mãe, o responsável maior de idade por ela. E a questão do som, Luiz? Tanto no parquinho quanto nas brincadeiras de rua, né, na rua, como que funciona isso? Segue os decibéis, tem que ficar com o aparelhinho perto daquela área para poder fazer a reclamação? Qual que é o limite que um condomínio, né, que o síndico pode impor nesse tipo de brincadeira, ou nos condomínios horizontais nas ruas desse condomínio, ou nos verticais na área relacionada aos parquinhos?
as regras dos decibéis, elas continuam valendo. Nós temos duas normas da BNT que tratam sobre os limites de decibéis em vários tipos de lugares, que é a 10.151 e a 10.152. Lá fala, assim, limite de decibel perto de hospitais, perto de restaurantes, enfim, de vários lugares. Porque você medir decibel dentro do seu quarto é uma limitação. Se você medir fora da sua casa, na rua, é outra limitação. Então, existem os limites de acordo com o tipo de local que você está. Então, essa regra não muda. O que acontece é que as pessoas acabam tendo um pouco mais de compreensão, aceitação, flexibilidade em relação a isso, por saber que essa época de período é assim mesmo. Tá bom, Lindo. Tá uma festa. Olha, aproveitando em festa, já aconteceu uma rápida aqui no estúdio, viu? Falando de carnaval. Ô, Luiz Fernando, vamos puxar agora para alguns assuntos também relacionados a essa parte do carnaval. Existe regra para a questão de gastos com decoração? E aí eu acrescento decoração em salão, feitas pelo condomínio, e também na área externa. Por quê? Nós sabemos que no período de Natal, nós temos lá alguns gastos que o condomínio tem para determinada data específica e a utilização de algumas decorações interessantes. No carnaval, o condomínio também precisa aprovar para que o síndico faça, ou ele utiliza um fundo de reserva ou um outro valor? Nós falamos recentemente aqui sobre previsão orçamentária. Nós até comentamos sobre isso, né? O síndico ele faz agora o orçamento do ano todo. E muitos condomínios eles costumam já prever uma verba específica para eventos. Geralmente esse valor vai sair dessa verba. Se o condomínio, por exemplo, não previu um fundo de eventos, vai sair do caixa ordinário normal. Desde que, logicamente, ele tenha fluxo para isso, ele tenha capacidade financeira de não comprometer outros pagamentos, e também desde que não seja algo exorbitante, porque diferente do Natal, que você vai fazer um enfeite que vai ficar pelo menos 30 dias lá enfeitando, o Carnaval é uma festa de 3, 4 dias. Então, o tempo de que aquele enfeite vai ser justificado de estar ali é muito menor. Então, o síndico, geralmente, os condomínios nem costumam gastar dinheiro do próprio caixa com o Carnaval. Alguns sim, como eu falei, às vezes tem um fundo de eventos, tira da lá. Mas a maioria dos condomínios acabam fazendo uma arrecadação entre os moradores. Uma vaquinha, não é nada oficial, não é pagamento de boleto, não vai ser gerado um rateio extra para isso. É quem quiser participar. Então, o síndico ou um morador que gosta muito de um determinado evento, faz ali, procura os outros moradores, às vezes no grupo de WhatsApp do condomínio, gente, vamos fazer uma festa de carnaval, eu já fiz orçamento aqui para trazer uns brinquedos, trazer uma pipoca, para trazer um palhaço, alguma coisa assim, vai ficar em tanto. Quem quer participar? E faz aquela lista e eles dividem entre eles. Geralmente, as festas de carnaval nos condomínios acabam sendo rateadas ali entre os condôminos interessados. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é interessante a respeito da falta de controle na portaria. Porque nesse período, normalmente, acaba trazendo pessoas de fora, que não pertencem ao condomínio, não são moradores, não são condôminos, para participar do condomínio. E quando não há um controle na portaria e quando há um excesso de convidados de determinado apartamento ou determinada casa em condomínio? Os condôminos que vão mudar, que moram em condomínio, eles pensam na segurança. Só que a segurança não depende somente do condomínio. Se o morador não se ajuda, fica difícil. Então, o morador ele tem que ser o primeiro a ajudar na segurança do condomínio. Então, como que ele pode fazer isso nesse período? Ele pode, ou deve, apresentar uma lista de convidados na portaria. Isso vai facilitar muito o controle, a organização de quantas pessoas estão entrando, para onde elas estão indo. E também para o seu convidado vai facilitar muito que ele seja autorizado mais rápido a entrada dele. Então, já começa por aí, por esse procedimento. Para que não haja falhas da portaria que às vezes são causadas pelo próprio morador. Esse é o ponto. Então, às vezes a portaria vai ficar sobrecarregada por muitos convidados, seja para ir na área comum, no salão de festas, por ser um evento do condomínio, seja para aquele condomínio que vai fazer um carnaval na sua casa ou no seu apartamento. Então, o condomínio ele contribuindo com uma lista de convidados, ele já vai agilizar o procedimento e vai contribuir para que não haja furo na segurança.
A questão sobre segurança, né? Vou acrescentar um questionamento que eu recebi que é interessante. O condomínio, o síndico, por deliberação própria, ele pode acrescentar, ele pode pedir para que a parte de segurança aumente no período de carnaval e esse custo, quem paga? Se ele tiver uma justificativa plausível para pedir esse reforço de segurança, e se ele tiver orçamento para isso, aí não tem problema. Ele não vai furar o orçamento dele, só que ele vai prestar contas disso depois. Ele vai chegar no dia da assembleia de prestação de contas e vai explicar o que aconteceu e por que ele fez. E ele tem que explicar por que ele fez, o que justifica isso. Né? Fora essas situações, aí ele precisa pelo menos do aval do conselho ou até mesmo de uma assembleia. Ô, Luiz, qual que é o meio correto para ser utilizado como e que fique registrado, né? Ou é uma ata, ou é um livro específico, ou é um documento específico, ou pode ser por e-mail, por WhatsApp, para que o condômino reclame de algum problema que esteja acontecendo. E eu não vou falar só nesse período não, vou falar durante o ano inteiro. As reclamações, elas são obrigadas a serem registradas em um determinado livro de ata, ou pode-se utilizar também os meios digitais quando você tem contato direto ou pelo WhatsApp do síndico, ou pelo e-mail que o síndico disponibiliza, ou um e-mail ou um WhatsApp do condomínio. Tradicionalmente, os condomínios têm o chamado livro de reclamações ou livro de registros. É um livro tradicional que costuma ficar na portaria, onde os condôminos anotam as suas reclamações, o síndico passa de tempo em tempo ali para ver as reclamações, para tomar as devidas providências, advertência ou multa, né? Hoje em dia, embora esse livro ainda seja mantido e adotado por muitos condomínios, até porque nós temos situações, às vezes, pessoas idosas que não têm facilidade com acesso à tecnologia, que ainda não usa esse livro, né? Mas o que se usa também hoje em dia é ou um e-mail oficial do condomínio, às vezes o e-mail do síndico, ou algum aplicativo da administradora, um site da administradora, onde o condômino entra lá, faz o registro da sua anotação, às vezes ele consegue até anexar fotos, vídeos da prova da ocorrência que ele está denunciando, né? E o síndico vai acessar, como ele acessaria o livro, só que ele vai acessar esse aplicativo ou o site da administradora. O WhatsApp, ele não é o meio mais adequado para esse tipo de informação de reclamação, porque as mensagens às vezes se perdem, não ficam formalizadas, não é um meio tão seguro. Ele é rápido, mas ele não é seguro. Então ele deve ser utilizado apenas para situações de extrema urgência, situações que envolvam a necessidade de um registro, de uma melhor apuração, que não seja urgente, aí e-mail ou um aplicativo da administradora. Luiz, você que advoga e conhece também vários condomínios em Ribeirão, como que na hora que você falou sobre a questão dos idosos, um grande número de condomínios na cidade não são acessíveis, né? Não há uma acessibilidade que era um regramento, que é um regramento, mas na época em que foram construídos não existiam. Como hoje eles vão se adaptar a essas regras? Porque é um custo. E eles precisam se adaptar, né? Quem deve fazer esse tipo de cobrança? É o próprio condômino? É um órgão público? E aí, se um condômino faz, esse custo é dissolvido, né? E acrescido também na parte do condomínio? Realmente, assim, tem até uma lei nova que para os condomínios, os empreendimentos novos, eles agora têm que ter um nível bem maior de acessibilidade sobre todos os aspectos, pensando em todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, seja cadeirante, seja pessoa portadora de deficiência visual, auditiva, enfim, tem que pensar em todas as possibilidades, no idoso. Então, hoje, os empreendimentos novos já têm que nascer com essa acessibilidade. Os antigos, eles vão tentar se adaptar dentro do que a estrutura física deles permite, porque às vezes, algumas vezes, não é possível fazer adaptações. Mas na medida do possível, do que fisicamente é possível, às vezes uma instalação de uma rampa, de um corrimão, uma vaga preferencial, às vezes o condomínio tem espaço para colocar uma vaga a mais para um cadeirante. Então, assim, nessas situações em que o condomínio tem condições físicas de se adaptar, ele deve fazê-lo.
Mas o que mais vigora mesmo são para empreendimentos novos. Eu vou dar um pulinho agora no Savenhago e já volto para falar mais sobre condomínios. Vamos lá. Savimania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Savimania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Savimania Savenhago. Vem colecionar panelas incríveis. Ovos brancos grandes, a dúzia, R$ 6,85. Banana Nanico, quilo, R$ 4,39. No nosso cartão, a R$ 3,79. Leite longa-vida Italac 1 litro no Saviganhe, R$ 3,69. Arroz tipo 1, Pop 5 quilos, R$ 27,50. Feijão carioca Camil 1 quilo, R$ 7,48. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 1,99. No nosso cartão, a R$ 1,89. Cenoura quilo, R$ 5,99. Coxas de frango Seara soltinhos, 1 quilo, R$ 11,90. Leite condensado Italac semi-desnatado, 395 gramas, R$ 5,29. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 5,65. E no nosso cartão, a R$ 5,35. Savimania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Savimania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Savimania Savenhago, vem colecionar panelas incríveis. Voltamos com o Dr. Luiz Fernando Maldonado e eu recebi uma mensagem, doutor, pedindo então para que você dê dicas para o síndico neste momento, agora que ainda dá tempo dele se organizar para o carnaval, né? Emitir um documento ou enviar para todos por e-mail ou por WhatsApp, né? O grupo do condomínio. As dicas para que os síndicos consigam evitar problemas nesse período. O ponto central de uma boa gestão de um síndico, muitas vezes está na comunicação. Então, eu entendo como fundamental que o síndico esteja sempre se comunicando com os condôminos, atualizando, informando, às vezes assuntos até relativamente simples, como apenas avisando que vai ter uma detetização em determinado dia, como assuntos mais complexos, de maior interesse, né? Então, o síndico, nesse caso, ele deve preparar a portaria, né, para o volume, para que os porteiros fiquem atentos com esse volume que pode vir. Solicite também aos condôminos, reforce para que os condôminos apresentem sua lista de portaria, para que isso permita um bom trabalho, não tenha furos de segurança e permita a maior agilidade na entrada. Ficar atento com relação à limpeza do condomínio, porque certamente ele vai ficar mais sujo com a serpentina que vai ter ali, vai ser jogada com as coisas. Então, ficar atento com a limpeza, se for o condomínio que estiver promovendo o carnaval. Se for o condômino, a responsabilidade é do condômino. Então, para que ele fique em cima também da questão da limpeza. Os barulhos, ele vai precisar ficar atento também a essas ocorrências. Deve haver um pouco mais de flexibilidade, aceitação, mas também sem exageros, né? Inclusive quanto aos horários que continuam valendo normalmente. Então, esses são os pontos importantes que o síndico deve fazer para se preparar para ter um carnaval mais tranquilo no seu condomínio. Só tem mais uma pergunta relacionada a isso. Existe possibilidade da negativa na entrada de alguns convidados e também limitar o número de convidados por condôminos? Não tem como o condomínio impedir a entrada de um convidado se o condômino que convidou está autorizando a entrada dele, né? O condomínio não tem esse poder de fazer essa interferência. Com relação a limites de convidados, vai depender de salão de festa. Por exemplo, o salão de festa do condomínio tem uma limitação máxima, geralmente tem até uma plaquinha, porque aí isso envolve até segurança de bombeiro, a AVCB tem lá a plaquinha obrigatória, falando no máximo, por exemplo, 50 convidados. Então não pode ter mais do que 50, porque aí já é, inclusive, problema com o corpo de bombeiros, inclusive como aconteceu naquela boate lá no sul, que estava com uma capacidade muito maior alguns anos atrás, que pegou fogo. A Kiss, exatamente. E estava uma capacidade maior. Então, assim, todos os lugares que são aprovados pelo Corpo de Bombeiros é colocado uma plaquinha com um limite máximo de pessoas, que é por medida de segurança. Se pegar um fogo, é feito um cálculo
da capacidade de vazão dessas pessoas num tempo curto. Então, por isso que existe essa quantidade de limites de pessoas. Então, o condomínio pode limitar, ficar atento com relação a isso na quantidade de pessoas. Se, por um acaso, extrapolar, deve solicitar imediatamente para que isso seja resolvido pelo condomínio que alugou o salão de festa, né? Agora, em relação à unidade, se a pessoa for fazer uma festa na sua casa, no seu apartamento, aí o condomínio não tem como controlar a quantidade de convidados. Isso daí é uma coisa que sai da esfera da competência, da responsabilidade do condomínio. Por isso, Fernando, na hora que eu acho que tem mais 30 segundos, pensando na questão do condomínio horizontal, eu até imagino essa questão do não controle dentro da unidade. Agora, na hora que você pega um condomínio vertical, apartamentos, né, os prédios, existe também a questão do bom senso, a utilização dos elevadores, o número de pessoas dentro do apartamento, a questão também, não sei se isso tem alteração, se você já viu isso, a alteração do número de pessoas em um apartamento, se acaba promovendo algo negativo para a estrutura, eu não sei essa parte. Então, por isso que eu estou te perguntando. Não há problema também em número de pessoas dentro da unidade, né, dentro do apartamento? Na questão de apartamento, tem que ter um cuidado, até porque geralmente no manual da construtora ou até mesmo nas convenções de condomínio costuma constar a informação da quantidade de peso suportado por metro quadrado do apartamento. Então, se você coloca muitas pessoas e extrapola esse peso permitido pela construtora, que é planejado pela construtora, pode afetar a estrutura, sim. Só que o que acontece? No apartamento, o condomínio ele não vai saber que vai ter essa informação, porque muitos condomínios não apresentam aquela lista antes, como eu comentei. O condomínio vai perceber que está com muita gente nesse apartamento quando a festa já estiver acontecendo. Aí, nesse caso, o síndico, percebendo uma situação que pode implicar em outros problemas, ele deve interferir nessa festa, entrar em contato com o condomínio responsável, chamá-lo para conversar e explicar a gravidade da situação que isso pode gerar. Luiz Fernando, na próxima semana vamos falar um pouquinho sobre a questão de garantias e segurança na parte da infraestrutura e da estrutura do condomínio, porque eu acho importante, principalmente essa questão da garantia, né, que estão misturando algumas situações aí de 3 meses, 9 meses, 12 meses, 5 anos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima oportunidade. Agradecê-lo mais uma vez aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. Venha para o plano de saúde que é a sua cara. Santa Casa Saúde Ribeirão. Ampla rede médica e de prestadores. Hospital de alta complexidade. Infraestrutura moderna e de alta tecnologia. Santa Casa